computador. Agora está tudo ok, está gravado e está checado. Então, Ricardo, você podia começar, né? E a hora que Certo. terminar, daí passamos para o Thomas. Eu estou procurando aqui a minha apresentação, né? Eu preciso ver a minha apresentação também aqui. Não, mas pode ver agora, a gente não tem problema nenhum. Então, vamos fazer um teste aqui. Para mim entrar, eu tenho com share. Screen, eu já liberei, inclusive, os dois para participarem. Ricardo apareceu. O Ricardo ainda. O Ricardo apareceu. Perfeito. Tudo bem. Ok? Pronto. Podemos começar, então? Vamos. Podemos, né? Um minutinho só. Ana, encosta a porta aí, por favor. Bom, então vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer à academia, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, fazendo a introdução da palestra do professor Thomas Salerno. Isso, para mim, tem uma importância grande, né? Primeiro, por estar colaborando com a academia, segundo, por ter a honra de apresentar o Thomas Salerno, o professor Thomas Salerno, né, que é uma pessoa que tem uma expressão mundial na cirurgia cardiovascular, cirurgia cardíaca. É uma pessoa que, em todos os momentos, né, da cirurgia cardíaca, principalmente aquele momento de desenvolvimento dela, ele esteve presente com contribuições marcantes, né? E o professor Thomas Salerno, ele, apesar de ser uma pessoa extremamente modesta e simples, né, e muito amiga, ele é uma pessoa que é conhecida em todo o mundo, em todos os continentes existentes, ele é conhecido, né? Então, na comunidade da cirurgia cardíaca e da cardiologia, né, em qualquer um dos continentes, se citar o nome do professor Thomas Salerno, a pessoa vai saber quem é e vai se lembrar de uma contribuição que ele deu na área médica, né, no sentido de tratar as pessoas e ajudar as pessoas e tornar a vida das pessoas melhores. E esse é a missão mais importante de um médico. Então, eu gostaria de iniciar minha palestra e, se fosse o caso, eu diria que o professor Thomas Salerno, ele é chefe da divisão de cirurgia cardiotorácica do Jackson Memorial Hospital, que é o hospital escola da Universidade de Miami, que é um dos maiores hospitais dos Estados Unidos, consequentemente do mundo, né? E que o professor Thomas Salerno, ele é atualmente, né, a pessoa talvez mais respeitada como membro, né, professor dessa universidade, como cirurgião dessa universidade, que é a Universidade de Miami. Isso conquistado nos últimos 20 anos, né, com toda a sua sabedoria e com a sua grande capacidade ao trabalho, sempre associado, né, à sua simplicidade e à sua vontade de servir ao próximo. Esse momento aqui é um momento importante, quando o professor Salerno ele toma posse do primeiro mandato dele como presidente do Senado da Universidade de Miami. Para os que não sabem, eu também não sabia, esse cargo é o cargo mais alto na hierarquia da Universidade de Miami. É esse cargo que decide os rumos da universidade, os dirigentes e tudo mais. E isso, o professor Salerno, ele ocupou esse cargo por diversos mandatos. Então, eu poderia encerrar essa apresentação dizendo que ele é um homem mais respeitado de uma importante universidade americana, e isso talvez fosse o suficiente. Mas eu seria injusto se eu fizesse isso e não falasse um pouco da trajetória de vida do professor Salerno. Desse um pequeno resumo, né? O professor Salerno, ele é um
um brasileiro, mineiro, nasceu numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, chamada Cássia, né? E hoje pode parecer uma cidade até maior assim, mas imagine isso há 40, 50 anos atrás, era uma cidade realmente minúscula. E o professor Salerno vem de uma origem, de uma família muito unida, né? Seu pai, sua mãe, uma família pequena, uma família só de 2 filhos, ele e uma irmã. Como os senhores podem ver aqui, a mãe dele ainda com ele no braço, muito pequeno ainda, talvez com 2 anos de idade, ou coisa que o vale, a sua irmã, e ele também junto com seu pai, que já estava mais na terceira idade, mais idoso. Para completar seus estudos, o professor Salerno ele se viu obrigado, naquela época, as cidades no interior do Brasil não tinham os cursos secundários, então era importante ir para uma cidade grande, para um grande centro, uma capital, para completar os estudos. Então, o professor Salerno foi para São Paulo, né, e foi morar com um tio, e para poder se sustentar, ele morava em São Paulo, capital, trabalhava em Santos, né, no litoral, e durante todo o dia, para poder ganhar algum dinheiro, e voltava a São Paulo, né, no final da tarde, início da noite, quando ele se dirigia, então, ao colégio, né, onde ele cursava, né, o seu curso secundário, e ali estudava de 6 até 10, 11 horas da noite, quando, novamente, retornava a casa e, às 4 horas da manhã, retornava a Santos, e assim foi que ele concluiu, né, o seu curso secundário. Nas horas vagas, para poder melhorar ainda um pouco a situação financeira, ele lecionava aulas de inglês em diversos institutos e aulas privadas em inglês. Num determinado momento, o professor Salerno ele consegue uma bolsa da Peace Corps como um treinador voluntário para lecionar inglês, lecionar português a cidadãos americanos, e ele, com isso, ele chega no estado de Vermont, nos Estados Unidos, né? E, através dessa bolsa e desse contato inicial, ele vislumbra a possibilidade de estudar medicina e aplica para uma bolsa de estudo no Leonardo Chip Foundation, em Nova York, e com isso, aliás, nessa bolsa ele consegue em Nova York ele consegue a obtenção dessa bolsa, e com essa bolsa ele vai para a Universidade de McGill, né, no Canadá, e na Universidade de McGill ele faz a primeira fase de treinamento da vida médica dele. É quando ele se forma em médico, né, e depois ele se forma em cirurgião geral, faz seu treinamento em cirurgião geral, depois faz seu treinamento em cirurgia cardiotorácica, né, e também adquire o título de mestre em cirurgia. Então, é nesse momento que inicia-se a formatação de sua personalidade cirúrgica. Após isso, ele vai se graduando, né, do ponto de vista acadêmico e também do ponto de vista profissional como cirurgião, vai se aperfeiçoando como cirurgião e assume lideranças importantes, tanto no campo acadêmico como no campo também das chefias de serviços, com a realização de diversos procedimentos e procedimentos inovativos. Então, é bem visto aqui que ele foi, então, líder com posições de líderes acadêmicos e de chefes de serviço na Universidade de McGill, né, na Universidade de Toronto, na Universidade de Buffalo e, como eu disse, nos últimos 20 anos, na Universidade de Miami, né, onde realmente ele faz um serviço que deixa marcada toda a sua história. O professor Salerno ele é certificado, né, como todos sabem, na América do Norte, para você não precisa ser só médico, precisa ter a certificação
né, dos conselhos para poder exercer sua medicina, sua especialidade, e ele é certificado em cirurgia cardiotorácica, tanto para os Estados Unidos como para a América, para o Canadá, desculpa. E dessa forma também, no lado científico e no lado associativo, o professor Salerno hoje ele é editor-chefe de uma importante revista de cirurgia cardiovascular, de cirurgia cardiotorácica, que é o Journal of Cardiac Surgery, e ele faz parte de inúmeras sociedades, que eu não poderia enumerar todas aqui, mas a mais importante é o AATS, que é a primeira e mais antiga sociedade de cirurgia cardiotorácica do mundo, uma sociedade extremamente respeitável, e que eu tive a honra de me tornar membro através das mãos do professor Salerno. Também é membro do ATS, né, que é uma outra sociedade americana bastante importante, que tem grande peso, né, no desenvolvimento da cirurgia cardiotorácica no mundo. E, sem dúvida, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que é uma sociedade também que tem grande importância, com grandes líderes, e que isso, sem dúvida, faz a ele muito feliz. O professor Salerno ele contribuiu de diversas maneiras no campo da cirurgia cardíaca, né? Como, lembrando aqui aos senhores, a cirurgia com coração quente, ou seja, a cirurgia sem hipotermia, né? Fez grandes estudos com relação à proteção miocárdica. Todos nós aprendemos muito sobre cardioplegia, né? Quando o professor Salerno veio ao Brasil e fez várias homéricas discussões junto com o professor Braille, e foi aí que nós aprendemos a manusear da melhor maneira a cardioplegia. Eu, particularmente, foi nesse momento que fui capaz de aprender, né, os fundamentos da cardioplegia e depois adaptar a minha cardioplegia a esse modelo, e que eu uso até hoje com muito sucesso. Foi um grande entusiasta da cirurgia de Randas Batista, né, que foi, sem dúvida, um dos maiores feitos na cirurgia cardíaca em todo o mundo, né, nesses últimos tempos. Não é a cirurgia em si, ou o resultado da cirurgia, que a gente sabe que, do ponto de vista cirúrgico, ela tem várias restrições e os resultados não foram desejados, mas essa ideia ela foi suficiente para mudar a forma de tratamento da insuficiência cardíaca, que até aquele momento ele estava simplesmente estacionado nos medicamentos e sem muita limitação. Isso trouxe o mundo científico todo, não só da cardiologia, da cirurgia cardíaca, como da cardiologia, a olhar essa patologia com outros olhos, e houve um grande desenvolvimento nessa área, e não só pela ideia, né, de Randas Batista, mas pelo que o professor Salerno, com o entusiasmo que ele teve, que difundiu esse conhecimento em todo o mundo, né, na Ásia, na Europa, nas Américas, né, e na África também, e nos outros continentes. O professor Salerno também foi um grande entusiasta da cirurgia com coração batendo, da cirurgia de revascularização miocárdica sem circulação extracorpórea, né? Ele realmente conseguiu mostrar ao mundo, e hoje a cirurgia sem circulação extracorpórea ela é reconhecida como uma técnica que pode ser usada do mesmo nível, com o mesmo padrão do que a cirurgia com circulação extracorpórea, identificando quais os melhores doentes para uma técnica ou para outra técnica, né? Mas isso é uma discussão científica que não cabe aqui no momento, mas apesar da grande resistência que houve por parte de nós próprios cirurgiões, né, o professor Salerno ele conseguiu, né, ir contra toda essa onda e mostrar ao mundo, né, que esse é um procedimento válido e hoje está estabelecido no menu, né, das técnicas cirúrgicas de tratamento da cirurgia de revascularização miocárdica. Ele também chegou a publicar livros sobre a proteção do pulmão durante as cirurgias cardíacas, porque a gente sempre se preocupa com o coração, preservar o coração, e o pulmão fica lá parado, isquêmico, e a gente não dá muito valor a ele.
e através também de uma tese de um professor da Escola Paulista, que o professor Salerno teve a oportunidade de desenvolver e estudar também esse procedimento. Discutiu também a questão do hormônio natriurético do átrio. Enfim, ele atacou em todas as áreas e deu contribuições importantes, como eu disse, em todas essas áreas. Durante todos esses anos, ele também não só deu, como foi reconhecido por toda a comunidade científica. O professor Salerno foi homenageado em todos os lugares, da maneira mais variada possível, mas eu gostaria, como brasileiro, lembrar, porque eu estava presente, da sua emoção quando se tornou membro da Academia de Medicina do Brasil em 2015. Sem dúvida, aquilo para ele representou muito, por ele ser um brasileiro do interior do Brasil, e que conseguiu, esse feito em todo o mundo, voltar à sua casa e mostrar o seu trabalho. Então, isso foi um momento muito marcante, eu estava presente e me senti muito emocionado por isso naquele momento. Esse foi o momento, inclusive, que a sua mãe participou, e, sem dúvida, imagino a emoção da senhora, sua mãe, em ver um filho reportando toda aquela história de vida como cidadão, como profissional. O professor Salerno, como ele é certificado e também tem licenças as mais variadas. Ele, no Canadá, ele obteve o FRCS, que é a forma de credenciar os cirurgiões a poderem praticar medicina na Inglaterra, e com isso ele também está habilitado a ser cirurgião inglês, a momento que achar conveniente. Os boards americanos, que eu já citei, fellows do American College, do EATLS, o certificado, já foi recertificado inúmeras vezes e também é licenciado para praticar medicina, não só no Canadá, como no estado de Nova York, como no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Do ponto de vista acadêmico, o professor Salerno ele teve diversas posições, e eu enumerei aqui 19 delas, começando como um instrutor de anatomia na McGill University, em Montreal, Quebec, e assim seguindo por diversas posições, depois professor de cirurgia na Universidade de Toronto, depois professor titular de cirurgia na Universidade de Buffalo e, por fim, o cargo que exerce hoje na Universidade de Miami, que é de professor titular, chefe do serviço, e também, como eu já disse, ele foi senador, presidente do Senado da Universidade de Miami, que funciona como um conselho para nós. Do campo de vista de posições em hospitais, ele inicia a sua carreira como co-diretor de uma unidade de cuidados intensivos, e passa por em diferentes posições, em diferentes hospitais ao longo de toda a sua carreira, e hoje, como eu já disse, é chefe do Jackson Memorial em Miami e também é staff do VA e do Hospital UMH, Hospital de Miami. Então, no ponto de vista de prática médica, das posições, foram 18 importantes posições que eu consegui resumir aqui. Como editor de livro e também como coeditor, conjuntamente, ele participou de 10 livros, uma grande contribuição, poucas pessoas talvez tenham conseguido esse feito no mundo, E, do ponto de vista intelectual, científico e acadêmico, a produção do professor Salerno ela é simplesmente impactante. Então, eu tentei fazer um resumo em uma distribuição dos trabalhos publicados, foram 492, quer dizer, praticamente 500. Acredito que da última apresentação, uma semana atrás, ele já deve ter
publicado mais 8 trabalhos, já deve ter passado desses 500. Com relação à pesquisa, investigação, ele participou de 23 grandes pesquisas, liderou, não é participou, liderou 23 grandes pesquisas e levantando fundos da ordem de 2.300.000 dólares e traduzindo isso para dinheiro brasileiro, para real, é uma pequena fortuna de 12.600.000 reais. Isso é dinheiro que aqui no Brasil nós faríamos, nem sei o que, tanto que a gente poderia produzir com isso. Apresentações, de uma maneira geral, ele ministrou praticamente 300 apresentações, trabalhos científicos, 267, né? E também treinou gente, porque a missão do professor não é só aprender, dar aula, aprender, estudar, mas é ensinar aquilo que sabe. E o professor Salerno treinou, né, a sua arte cirúrgica, né, e conseguiu, assim, aplicar esse conhecimento e transferir, né, essa arte da medicina para 36 profissionais médicos. Isso soma no total, simplesmente, 1.606, né, contribuições de diferentes maneiras, né, que do lado médico e científico nós temos essa visão. Isso é um número realmente, como eu disse no início, impactante e que merece um respeito e um reconhecimento muito grande. Bom, e não tenho dúvida que com uma história dessa tão completa, né, não fosse justo receber, ser eleito membro do Iron Arrow Highest, que é o maior prêmio, a maior honraria, né, que é considerada a maior honraria da Universidade de Miami. Então, poucas pessoas têm direito a essa honraria. O professor Salerno, ele foi admitido, né, como membro, eleito membro dessa comunidade, né, dentro da universidade. E o senhor vê que deve ter um simbolismo muito importante, deve ter uma referência muito importante, até pelas roupas que os membros usam, que são roupas indígenas. Quer dizer, então, isso deve ter uma tradição e uma história muito rica, né? E o professor Salerno, então, pelo seu trabalho na Universidade de Miami, ele recebeu o que é considerado a maior honra, o maior prêmio de honra, né, pelos feitos dele na universidade. Mas eu, como uma pessoa amiga e próxima e grande admirador, e que conheço a história em detalhes, assim, muito próximo da vida de Salerno nos últimos 20 anos, ou quase 25 anos, eu diria que esse prêmio Iron Arrow Highest Honor não é o maior deles. Esse não é o maior prêmio, a maior honraria que ele teve na vida dele. Eu não considero. Considero que é uma grande honraria, talvez a segunda. Porque a primeira honraria que ele teve foi, né, ele ter conhecido, a grande honra que ele teve foi ter conhecido, né, e ter se apaixonado por Helena e assim ter feito ela sua esposa, sua companheira e sua melhor amiga. Esse é o grande prêmio, a grande honraria que Salerno mereceu em toda a sua vida, diria assim. E isso está atestado, né, quando ela dividiu parte dela própria, né, com ele no momento mais difícil da vida dele, quando ele já desacreditava que pudesse sobreviver aos problemas de saúde que ele vinha enfrentando, né? E aí ela foi capaz, né, em silêncio, fazer todos os testes, né, e ficou comprovado que ela era compatível para doar o rim a Salerno, e assim ela o fez, né, porque a princípio ele não aceitava que ela passasse por aquele sacrifício, e assim o fez. E assim a união deles, né, se tornou uma união que eu digo, o DNA de um, né, foi colocado dentro do outro e agora não tem mais jeito, né? É uma relação muito bonita. Eu convivi de perto entre Salerno e Helena, uma relação de muito respeito, né, muita admiração, né? E eu parabenizo, né, a Salerno por ter uma mulher tão maravilhosa e, como é dito, né, que para todo grande homem sempre existe uma grande mulher. Então,
essa era a palavra que eu tinha para apresentar o professor Salerno, né? E não preciso dizer que ele realmente é o homem dos mais respeitados da Universidade de Miami. Então, professor Salerno, eu gostaria de desejar boas-vindas em nome da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, né? E pedir o favor para que o senhor faça a sua apresentação, que é A Vida Dedicada ao Coração. Muito obrigado. Está ouvindo? Boa noite, meus colegas brasileiros, membros da academia da nossa sociedade, ao meu amigo Ricardo Lima, muito agradecido pela apresentação. Fico emocionado de ver você falar, porque eu tenho também muita admiração por você e por todos os colegas brasileiros. Para mim é uma honra muito grande participar dessa jornada. E a minha vida, na realidade, foi baseada em conhecimentos médicos e inspirações dos cirurgiões brasileiros. Como começou a minha jornada como cirurgião cardíaco? E as pessoas que me inspiraram. Nós estamos aqui, estamos olhando de Marte para a Terra. É isso que nós somos, com relação ao universo. Este é o futuro, dirigindo o meu Tesla, sem mão na direção, lendo livro enquanto o carro anda. Com a situação que estamos no momento, e a vida está mudando, estamos nos adaptando a um novo real. Não ter contato com pessoas. Tecnologia que está desenvolvendo de uma maneira, todo o nosso futuro mudou de uma hora para outra, inclusive da maneira como estamos fazendo esta conferência. Aqui está um robô com os meninos brincando, porque não pode ter contato com outros devido à situação do coronavírus. Jogando futebol. A tecnologia avançou de tal maneira que, na realidade, estamos vivendo num mundo artificial, como se vê, por exemplo, no DirecTV, televisão. Muitos anos atrás, eu fiz a previsão de que não examinaríamos mais doentes, que haveria um robô que passaria por cima de você e que daria os resultados. Como ficará apresentado mais tarde, vocês verão que essa é a realidade no momento. Eu sempre, quando vou ao Brasil, quis encontrar meu Criador. E como a Helena, minha esposa, e eu chegamos ao Rio para encontrá-lo. You might question the sanity of these two guys who decided to pull off an illegal urban wingsuit stunt in Rio de Janeiro. As you can see, the men were Red Bull wingsuit daredevils. They actually successfully threaded the needle between two skyscrapers in Rio. One of the daredevils attempted to fly by one of Brazil's famous monuments. Fortunately for him, that was his final stunt. Como começou a minha jornada? Esse é um relógio que meu pai comprou no dia que eu nasci. Esse relógio ainda funciona hoje. My father. Esse é eu, Herda e minha irmã Thelma. Minha mãe comigo e minha irmã. Eu. Comunicação.
Como eu aprendi inglês? Um amigo meu me emprestou uns discos velhos de inglês. Eu escutava os discos e lia revistas velhas. Numa dessas ocasiões, cheguei a ver uma revista Time Magazine que falava sobre o paciente deitado, como está aqui no gelo, fazendo cirurgia cardíaca. Isso me inspirou. Eu queria fazer medicina, mas sem recurso em casa onde eu nasci. A cidade naquela época era uma cidade muito pequena. Aliás, não havia nem calçamento quando eu saí. A minha casa era atrás dessa casa. Isso é Cássia hoje. Eu tenho muita honra de fazer parte dessa cidade. É muito pequena, no interior de Minas Gerais. Esse foi o colégio onde eu estudei. Minha graduação. Fui estudar no Colégio Roosevelt, em São Paulo, onde eu estudava durante a noite e trabalhava durante o dia. A companhia Kaiser estava construindo a Cosipa em Santos. Eu estudava no Colégio Roosevelt das 7 às 11h30 da noite. Ia para a Estação da Luz de táxi às 4 da manhã. Naquela época descia a serra de trem que era ligada a cabo de aço. Regressava a São Paulo às 6h30 da tarde. E lecionava inglês nesses lugares. Colégio Rio Branco, IASG, o curso Brigadeiro de Preparação de Medicina. Meu pai me havia dado uma revólver 21, porque ele tinha muito medo de eu andar em São Paulo de noite de motocicleta. Eu andava de motocicleta para baixo e para cima, para todos os lugares onde eu ia. Esse é um pagamento meu no IASG naquela época. Estamos falando de 1963. Um dia, eu abro um jornal e vi um anúncio que queria levar brasileiro para ensinar Peace Corps Volunteers português para vir para o Brasil, em Brattleboro, Vermont. Eu fui na embaixada, eu fiz a aplicação e fui aceito. De um dia para o outro, eu larguei de tudo. Eu perguntei ao professor Araújo do Colégio Rio Branco o que eu deveria fazer. Ele falou, você tem que ir, larga de tudo e vai. E eu larguei de tudo e vim. Foi para Brattleboro, Vermont, por 6 meses. Quando eu estava em Brattleboro, Vermont, eu fui numa loja e comprei um livro de bolsa de estudo para estrangeiros. Eu comprei um livro, de noite eu escrevi a carta para todo mundo, pedindo uma bolsa de estudo. E todos me negaram. Nenhum brasileiro achava que eu consegui nada. Uma fundação me chamou para ir a Nova York, chama Leopold Shep Foundation, para uma entrevista. Eu fui, me disseram que se eu fosse aceito em alguma universidade, que eles me dariam a bolsa de estudo. Eu fui aceito na McGill, Universidade da Califórnia e México. Quando eu voltei a Leopold Shep Foundation, me deram a notícia má. Infelizmente essa bolsa é para americano, não é para brasileiro. Eu falei, mas eu sou americano, só que eu sou sul-americano. Me deram a bolsa de estudo para eu estudar no Canadá. Eu chego no Canadá na estação de Montreal em 1964, Canadá sozinho, sem conhecer ninguém, sem ter aonde ir, sem própria roupa, sem comida, sem nada, com 600 dólares no bolso e uma passagem de volta para o Brasil. Não há tempo para fazer detalhes, mas a vida estava tão ruim que eu cheguei à conclusão, se eu não vendesse essa passagem, eu voltaria para o Brasil, porque eu não estava aguentando mais viver da maneira como estava vivendo. O dinheiro estava acabando, eu não conhecia ninguém, não tinha onde ir, esperando para começar a McGill em 5 meses. Aparece um anúncio no jornal para um editor de filme na Marconi. Naquela época eu fiz a aplicação, fui aceito, trabalhava na Marconi de filme editor no escuro o dia inteiro. Um dia fizeram uma denúncia contra mim e quase fui deportado para o Brasil por estar trabalhando ilegalmente. O que me salvou é que eu estava pagando imposto. Eu consegui um número de seguro de renda ilegal e eu pagava esse imposto.
McGill, fiz Honors Biochemistry de 1964 a 1967. Foi uma época muito difícil, eu falava o inglês científico. E Honors Biochemistry, as palavras eram muito difíceis. O professor just falava analpha-ketone reaction. Outra coisa, eu nem sabia o que estava falando. Então eu comprei um gravador para extrair naquela escola, um gravador velho. Eu gravava para saber o que é que ele estava falando. Depois que terminei a Biochemistry, eu entrei na escola de medicina na McGill. Estou eu naquela época, e fazia parte do meu grupo. Aqui é sobre a minha bolsa de estudo, na época da McGill University. Segundo ano, na faculdade de medicina, a bolsa era muito pequena, dava para pagar a instituição e parte do onde eu morava. Eu morava num quarto na universidade, uma residência da universidade, talvez o quarto seja do tamanho do seu banheiro. Ela tinha uma mesa e aqui tinha uma cama, não tinha mais nada, aquela janela lá. Muito limpo, muito bom. E eu trabalhava 2 vezes por semana como guarda noturno, porque eu não tinha dinheiro suficiente para viver na faculdade de medicina. Eu não tinha dinheiro para comprar livro, não tinha dinheiro para comprar microscópio. Eu passava a maior parte do meu tempo na livraria. Um dia eu comecei a aparecer com bolhas de infecção no corpo. Eu não tinha dinheiro para ir a médico. E uma manhã, no primeiro ano de medicina, eu urinei sangue. E começou para mim a minha vida com falha renal. Eu tive glomerulonefrite. Nessa época, eu pesava 85 pounds, 100 pounds, seria mais ou menos 50 quilos, 48, 50 quilos. Estava magrinho, muito doente. Terminei a faculdade da McGill, aqui está o Honors Biochemistry. Aqui está o primeiro carro, a graduação da faculdade de medicina. Aqui estou eu. E fez um treinamento na cirurgia geral na McGill University. Fiz o internato em cirurgia geral também na McGill. E cirurgia cardiovascular e torácica na McGill University. Essa época foi uma época muito bonita para mim, apesar de eu estar sozinho e não conhecer quase que ninguém. Quando eu terminei a McGill, eu fui como professor assistente para a Queen's University. Queen's University me deu a oportunidade, que o serviço não era o que eu esperava, de eu iniciar a minha carreira de pesquisa, onde eu comecei a trabalhar muitas horas em laboratórios com porcos. Depois fui professor associado na McGill, voltei para McGill, depois voltei para Toronto, depois para Buffalo, e como vocês sabem, eu cheguei a Miami. Houve uma época em Toronto que foi muito interessante, porque eu cheguei no auge da minha carreira em Toronto. Eu publicava muito trabalho, fazia cirurgia de demonstração ao vivo. Aliás, o Ricardo fez parte de alguma dessas demonstrações, com Calafiore e o Randa Batista. Um dia, recebo um telefonema da Embaixada Brasileira pedindo que eu fosse conversar com o embaixador. Eu fiquei muito feliz, porque eu pensava que fosse me dar uma honra, um prêmio, falar de mim no Brasil, alguma coisa. Ele pediu para me levar meu passaporte. Cheguei para conversar com ele, ele falou: Salerno, você trouxe o seu passaporte? Trouxe. Deixa eu ver. Pega o meu passaporte, olha e fala: você tem 2 cidadanias? Eu falei: eu sou canadense e brasileiro. Não pode. Você tem só um. Eu falei: mas por que você está fazendo isso comigo? Não, fizeram uma denúncia e você vai perder a sua cidadania. Pegou o meu passaporte, leva lá dentro e carimba. Processo de terminar a cidadania. E eu perdi a minha cidadania brasileira. Todas as viagens que eu fiz ao Brasil naquela época para fazer conferência, eu tive que ir na embaixada americana, brasileira, colocar um visto, meu passaporte americano, pagar $100 para mim ir no Brasil, apesar de eu ser brasileiro. Quando eu mudei para Buffalo, isso mudou. A lei mudou. E através do Randas, com contato que tinha em Brasília, eu consegui readquirir a cidadania brasileira, que eu sou brasileiro outra vez. Como vocês sabem, como disseram, na Universidade de Miami, tem uma faculdade muito grande. Eu fui nomeado professor
chefe do Senado, que foi uma grande honra que tive. E em Toronto, eu subi as posições mais altas, que seria o professor catedrático. Aqui está a carta, em 1986, me fazendo apontamento. São alguns dos meus residentes aqui que eu treinei. Tive a oportunidade de encontrar figuras muito importantes. A parte do Senado na Universidade de Miami foi a coisa mais importante para mim. Isso aí é uma eleição, não é cargo de posição, de graça, ou que alguém te protege. Você tem que ser eleito pela faculdade. Por 5 anos, eu fui eleito por aclamação. Não houve oposição. E o chefe do Senado, com o presidente da universidade, eles mandam em toda a universidade, em todos os programas, em todas as escolas, todos os professores, reitores, divisão de chefe, responde a mim, ao presidente da universidade e a mim naquela época. Aqui está Shalala, que foi o ex-presidente. Quando ela saiu, eu fui responsável para fazer o comitê que deu a sugestão ao Board of Trustees de quem seria o novo presidente da universidade, que na realidade é o Julio Frank, que trabalhava no México, que era o responsável por formação do sistema médico social no México. E eu fui responsável para contratá-lo. Aqui está eu com a presidente da universidade, Shalala, que é o chefe do board, que é o Stuart Miller, os membros do board, aqui os outros ex-presidentes, e aqui está o Tom LeBlanc Provost, que hoje é o presidente da universidade no Washington, D.C. Me deu muita honra ficar sabendo que Cássia havia feito um posto de saúde dedicado com meu nome. Isso foi feito oficialmente pelo governo, ele tem o meu nome. É um negócio, um posto muito simples, mas que dá atendimento às pessoas pobres. Anthony Dobell foi o cirurgião que me inspirou muito, porque ele foi responsável para me internar em cirurgia cardíaca. E aprendi muitas coisas com eles. Uma das mais importantes, talvez, seja ser calmo e especialmente ser simples. Uma pessoa muito simples. E eles eram dos pioneiros naquela época, quando saiu a circulação extracorpórea. Trabalhei também com Arthur Weinberg. Vocês sabem quem Arthur Weinberg é. Essa é uma história muito interessante, porque o Weinberg era muito exigente. Ele demorava 11, 12 horas para fazer cirurgia coronária, essa implantação da mamária. Ninguém queria trabalhar com ele. E eu queria, porque eu no 2º ano de medicina, e ele me deixava assisti-lo na cirurgia. E depois eu era a única pessoa que podia mexer com os doentes dele. Ele não confiava em ninguém, a não ser em mim. Um dia ele ficou sabendo que eu não era residente, que eu era estudante de medicina. Ficou muito bravo comigo. Mas eu perguntei para ele, mas o senhor nunca me perguntou? Nunca fiz nada errado. Nós ficamos muitos amigos. Depois de um certo tempo, como vocês sabem, eu voltei para McGill e fomos muitos colegas. Esse homem viveu a vida inteira dele, uns 50, 60 anos, falando sobre a artéria mamária. Eu escrevi uma carta para o Annals of Thoracic Surgery dizendo que a artéria mamária devia ser chamada de Weinberg Artery. E me veio a resposta que não se coloca nome de artéria a cirurgiões. Que na realidade não é, existem várias artérias que são nomeadas a cirurgiões. Quando ele morreu, eu escrevi uma carta para o Time Magazine, morreu um gigante na história da revascularização do coração. Vocês têm que ter um obituário sobre ele. A resposta, não há lugar para fazer esse obituário em Time Magazine. Na próxima edição da Time Magazine aparece jogador de futebol, aparece jogador de tênis, o homem que contribuiu mais, não há lugar na revista para falar. Weinberg me disse o seguinte: o segredo de viver longevidade é você andar e caminhar. Deus lhe dá um certo número de batidas. Se você quiser chegar lá depressa, é só correr. Se você quiser chegar mais devagar, vocês têm que andar devagar, com menos batidas. Aqui estou eu com o Weinberg, em 1970, nós operávamos juntos. Foi um grande amigo, pessoa que me inspirou muito. A cirurgia de Weinberg, como vocês sabem, a implantação da mamária através de um túnel no
no músculo do coração. E no fim da nossa carreira, na minha carreira com ele, nós fazíamos mamária dupla pelo peito esquerdo. Nós conseguimos dissecar a mamária, abrindo a toracotomia esquerda e tirando a mamária do lado direito. Sons da Cleveland Clinic foi o primeiro a demonstrar que essa mamária no túnel faria colaterais com os corações e provou em alguns casos que na realidade a cirurgia tinha valor. Essa cirurgia foi de Weinberg por outros cirurgiões, apesar de René Favaloro não ser o primeiro a fazer cirurgia coronária. Em 1968, a Cleveland Clinic, através deles, publicou vários trabalhos usando a veia safena com muitos condutos arteriais. Foi uma época muito interessante porque mudou então o tratamento de isquemia de cardiopatia. Foi uma coisa muito importante. E como vocês sabem também da Cleveland Clinic mais tarde, Floyd Loop popularizou a mamária como a artéria mais importante para a revascularização do coração. A cirurgia, então, essa é a cirurgia que os cirurgiões praticam hoje. Eu sempre falo que é muito interessante, se o cirurgião cardíaco e o cardiologista forem a Marte e voltarem 20 anos mais depois, o cardiologista não reconhece a especialidade dele, porque tudo mudou. Ele não mais dá tratamento médico, ele faz intervenção. O cirurgião cardíaco, no entanto, chega na sala de cirurgia da maioria dos cirurgiões, olha e fala, meu Deus, que coisa boa, nada mudou. E começa a operar do jeito que operava 20 anos atrás. Então aparece um brasileiro, Enio Buffalo, e outro argentino, Benetti, que publicaram os pioneiros da cirurgia coronária de vascularização do coração. Para vocês pensarem bem, isso aí as coronárias estão na superfície do coração. Não há necessidade de colocar o pancreas da circulação extracorpórea para atingir aquelas artérias. Enio Buffalo, em particular, teve muita dificuldade com as apresentações nas partes científicas dele, sendo muito criticado. E o Benetti teve muitas ideias de evolução, fazendo previsão que um dia essa cirurgia seria feita totalmente endoscópica. Esses são os grandes gigantes da cirurgia coronária sem circulação extracorpórea. São muito meus amigos, tenho muito respeito por todos eles. Até hoje tenho contato com Enio, com Federico. Naquela época só conseguia fazer a artéria anterior. E numa das minhas viagens ao Brasil, eu sempre dizia umas palestras dizendo: no dia que nós descobrirmos a maneira de fazer as artérias posteriores do coração, não se colocará mais pacientes na circulação extracorpórea. Sem dar detalhes, um cirurgião levantou a mão durante a conferência e disse: Salerno, posso te mostrar uma técnica? E ele me mostrou essa sutura que se colocava ao lado do porte esquerdo do pericárdio, uma na parte inferior posterior do coração, e levantava o coração fora do peito. Quando estávamos sentados no aeroporto de São Paulo, no Rio de Janeiro, eu estava conversando com o Calafiore. Calafiore, nós descobrimos as maneiras que vamos fazer esta cirurgia coronária completa sem a bomba. Alguém me bateu na costa, era o Ricardo Lima. Salerno, eu sou o Ricardo. Ô, Ricardo, como é que vai? Tudo bem? Eu sou o cirurgião que fez a tese dessa sutura. Eu fiquei muito alegre de conhecer o Ricardo Lima. E como vocês sabem, Ricardo ficou um dos cirurgiões mais famosos por uma sutura. Eu tenho muito orgulho de ver o Ricardo naquela posição. Viajou comigo quase por todo o mundo. Participou em várias demonstrações. E a contribuição do Ricardo em cirurgia off-pump, para mim, foi uma das mais importantes, que levou à evolução de outros produtos, como esses suction cups e outras técnicas que facilitaram fazer as famosas da circulação da coronária sem circulação extracorpórea. Aqui está um chupador que levanta o coração para facilitar a posição das artérias. Desse procedimento evoluiu, não parou. Começamos o Calafiore, e o Benetti começaram a fazer cirurgia pequenas.
Calafiore tem um dos pioneiros com o Bennett nessa cirurgia. E o Angelini, da Inglaterra, fez a small thoracotomia, colocando a mamária para DA, seguido pela angioplastia das outras coronárias, que nós chamamos de hybrid approach. Isso foi publicado em 1996 e, ao meu ver, seria o futuro da cirurgia coronária. Infelizmente, um dos maiores inimigos da cirurgia sem circulação extracorpórea, em particular da mamária para DA sem bomba, eram os cirurgiões cardíacos, porque eles estavam fixados em continuar a colocar pacientes em bombas. Os cardiologistas, na realidade, até achavam muito interessante, porque como vocês verão, a cirurgia coronária estaria para mudar muito. Aqui está a documentação da mamária para DA sem circulação extracorpórea e começou essa mini incisão, mini invasiva cirurgia coronária. Calafiore e eu, naquela reunião no Rio de Janeiro, definimos cirurgia mínima invasiva é aquela que não se usa a circulação extracorpórea. Invasiva é igual à circulação extracorpórea. Se colocar o paciente na bomba, é máxima invasiva. Sem bomba, com esternotomias, fomos com incisão pequena, com approach e com robô. Como vocês estão vendo aqui, está o robô. A tecnologia evoluiu muito, em que o cirurgião fica longe do paciente. Lá está o paciente sendo operado pelo robô, que dá precisão sem tremor de fazer coisas muito delicadas dentro do coração, com incisão muito pequena. Andreas Grandi é um radiologista. Ele foi o primeiro a ter a ideia de fazer angioplastia de artérias coronárias. Como os cirurgiões veem coronárias, ninguém pensaria que seria possível colocar um balão dentro daquelas artérias, dilatar e que teria sucesso. Grandi, que está aqui, apresentou esse trabalho em Vancouver. Eu estava presente e todos os cirurgiões saíram muito não crentes nisso, porque pensavam que ia haver tanta falha com isso, que teríamos que ter muitas salas de cirurgia, muitos cirurgiões, porque isso daria muitas emergências. O que, na realidade, no começo aconteceu, porque havia essa reestenose de imediatamente. E o que aconteceu, então? Eles desenvolveram o stent. O stent vai mudar a cirurgia. Aqui está o cirurgião, esperando. Enquanto os cardiologistas continuaram, não só do stent, não só de angioplastia, mas colocaram o stent. Quem é que jamais pensaria que isso aqui ia funcionar dentro dessas artérias coronárias? O que acontece é que aparece esse antibiótico rapamycin, que aqui está, na ilha de Rapa Nui, em 1975, que ia mudar o curso de tratamento de pacientes com cardiopatia isquêmica. Aqui está um cirurgião tentando subir, então o cardiologista queria acabar com tudo. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança muito dos tipos de pacientes, evoluindo vagarosamente com a explosão de cardiologistas interessados sem ter resultados a longo prazo de tecnologia novas, em que os cirurgiões estavam fixados, que queriam 20 anos de resultados e não querer mudar, porque não havia dados, enquanto os cardiologias aceitavam mudar de um dia para o outro a técnica que estava desenvolvendo. Isso teve um efeito muito na nossa cirurgia, em que os pacientes começaram a aparecer para os cirurgiões que eram muito mais complexos, com alta morbilidade. E houve muitas dificuldades no começo, porque os piores pacientes estavam sendo levados para cirurgias. O que, na realidade, sobrou para os cirurgiões? Isso, naquela época, o que sobrou foram aquelas catástrofes na sala de cateterismo, em que os cirurgiões eram chamados para operar de emergência em doentes que estavam morrendo. Então, como vemos agora, o futuro da cirurgia coronária, o cardiologista tem um papel principal.
porque ele foi de um tratamento médico que era principalmente dar droga a paciente que estava infartando e não existia outra coisa que se podia fazer, que passou para uma evolução nova, que seria ser o intervencionista, não só de coronária, mas à medida que isso foi se envolvendo, como vocês verem, todos os tratamentos médicos de corações, quase que todos podem ser feitos através da técnica percutânea. Então, vocês pensam um pouquinho. Se nós conseguirmos desenvolver uma droga que acaba com a aterosclerose, vai acabar com o cardiologista e vai acabar com o cirurgião. Isso aí é uma ideia longa, mas isso vai acontecer, porque coisas que nunca pensávamos que fosse acontecer, aconteceu. Mas esse ficou, então, a mudança do papel do cardiologista de ser passivo, dando medicamento, para ser ativo, tratando agressivamente. Por exemplo, o paciente que está infartando não vai para a sala de cirurgia, ele vai para o cateterismo. Nós eliminamos comunicação ventricular, infarto agudo, pacientes com choques, praticamente que acabou, que o paciente chega na sala de emergência com dor no peito e em 1 hora ele está revascularizado sem cirurgia através da técnica percutânea. E o papel do cirurgião ficou outra vez coisas complexas que os cardiologistas não pudessem tratar, por exemplo, complicações do infarto agudo e outros procedimentos relacionados à cardiopatia isquêmica, por exemplo, falha cardíaca, assistência mecânica e transplantes. Aqui está o transplante, puxamos o whey, tira o coração, coloca o coração novo. Como vocês sabem, o Bernard aqui foi o primeiro a fazer o transplante do coração, baseado no trabalho de Shumway, que fez todas as pesquisas para imunossupressão. Quando foi feito o primeiro transplante, houve muito interesse em transplante e todo mundo começou a fazer transplante do coração, sem saber que em pouco tempo haveria quase todos os pacientes morrendo por rejeição. Se não fosse por Shumway, que continuou até o desenvolvimento dessas drogas de tratamento de imunossupressão, transplante do coração naquela época teria parado ou morrido. Bailey, que fez a primeira criança, foi muito criticado, porque não entendia como é que se podia fazer transplante em crianças, que era uma coisa que não era ética, que na realidade hoje é um tratamento comum. Isso, então, passou a evolução de assistência ventricular. O paciente que está com falha cardíaca, coloca-se assistência mecânica e talvez o coração se recupere, deixando, então, tirar essa assistência mecânica. E como uma ponte para o transplante, ou então uma alternativa ao transplante, que se chama terapia destinada. O paciente quer viver, ele vive com a máquina batendo dentro, substituindo o coração, porque na realidade o coração é uma bomba. Aqui está o futuro da assistência mecânica com coisas muito pequenas colocadas dentro do coração. Michael DeBay, que vocês sabem, um dos pioneiros no tratamento de cardiopatia. Aqui nós vamos então agora falar sobre as contribuições legendárias de vários cirurgiões. O Randas Batista é um grande cirurgião. Ele teve muita influência no desenvolvimento da cardiopatia. Eu tenho muita admiração pelo Randas Batista, porque ele partiu de um centro muito simples, em Curitiba, no hospital muito pequeno. E o hospital ficou talvez o hospital mais famoso do mundo, porque muitos cirurgiões daquela época foram ao hospital ver a cardiopatia ventricular do Randas Batista. Essa cirurgia não é para todos, mas ela iniciou, então, o tratamento da cardiopatia dilatada, por cortar o coração um grande pedaço e, através da lei de Laplace, fazer o coração muito eficiente. O Randa é um cirurgião muito famoso, que trouxe muito, como o Ennio, o Jatene e muitos outros, trouxe muito prestígio ao Brasil naquela época. A Adib Jatene, que eu fiquei conhecendo há muito tempo, também foi um grande desenvolvimento da
tratamento de aneurisma ventricular através da cirurgia do Jatene, como está demonstrada aqui. Também fez o que se chama transposição das artérias. O Adib Jatene foi o primeiro a fazer a transposição de artérias e transposição do coração. Essa cirurgia deve ser chamada cirurgia de Jatene, apesar de muitos chamarem de transposição da Great Arteries. Para ter uma ideia das políticas, uma pessoa que chama Lacombe desenvolveu uma modificação da cirurgia do Jatene. Então, quando se refere à transposição das artérias, se fala, esse paciente teve transposição das artérias com Lacombe modification. Seria, ao meu ver, Lacombe modification da cirurgia do Jatene. Cirurgia de válvulas, como vocês estão vendo, naquela época houve uma grande evolução nessas válvulas. From mecânica, biológica, começou essa com bola, com tecido de porco, pericárdio, a Zerbini com a dura mater, o Brasil ficou muito famoso naquela época também por causa disso, e com válvulas, então, também não, agora percutâneas. Aqui está a cirurgia do Alan Carpentier para a reparação da válvula mitral. As contribuições do Carpentier têm que ser mencionadas, porque naquela época ele foi um cirurgião que modificou o tratamento da válvula insuficiência através do reparo da válvula mitral. Antônio Calafiore, que todos nós conhecemos, ao meu ver, foi um dos cirurgiões mais gifted que eu encontrei na minha vida para fazer reparo da válvula mitral. O entendimento que ele tinha da válvula era inacreditável e as contribuições que ele fez nessa área foram sempre muito importantes. Manuel, nós conhecemos através da nossa sociedade Otunes. Eu conheci e fiquei muito admirado pelas contribuições que ele fez na literatura, especialmente sobre tratamento de válvulas cardíacas. A história de Alfiore é muito interessante, é muito similar à do Ricardo, porque quando eu trabalhava com o Randes Batista, ele colocava uma sutura através do ventrículo esquerdo no boleto da válvula mitral, aproximando os dois folhetos, fazendo ele ficar uma borboleta. E eu fiquei muito interessado nisso, e um dia eu perguntei para ele, onde é que você aprendeu isso? Ele disse, foi com Alfieri, na Itália. Eu falei, então nós temos que colocar o nome dele. Eu telefonei para o Otávio Alfieri, e ele ficou muito famoso por uma sutura, por uma técnica de válvula mitral que chama Alfieri. Naquela época não sabia se havia a visão de que um dia isso aí seria feito pela parte percutânea, que irá eliminar insuficiência mitral de tratamento cirúrgico. Aqui está o Mitral Clip, a Universidade de Miami Jackson estamos fazendo agora, nós temos 10 pacientes para fazer, já fizemos o primeiro e o segundo. É um tratamento, o paciente vem de manhã, vai embora de tarde ou no outro dia. O envolvimento cirurgia nisso aqui é praticamente zero, porque o risco desse procedimento é zero. Não há nada de emergência aqui, que o pior que pode acontecer, você tem insuficiência mitral, você opera eletivamente. No momento, nós temos, aqui está demonstrando 16 válvulas em desenvolvimento para tratamento percutâneo. As companhias estão investindo milhares e milhares de dinheiro para a técnica percutânea, porque o cirurgião, na realidade, tem pouco a oferecer. Nós oferecemos cirurgia pequena, cirurgia grande, mamária simples, mamária duplas, enquanto os cardiologistas pegam todas as técnicas novas e todas elas irão eliminar o cirurgião cardíaco. Se vocês quiserem saber o que vai acontecer com cirurgia cardíaca, vocês devem ir a uma reunião de cardiologistas para ficar interessado, para ver a direção em que nós estamos indo. Eu não estou sendo negativo, eu estou dando uma visão, vocês vão ver um pouco aqui mais antes, de que eu fiz a previsão de que isso ia acontecer. E nós temos que mudar a direção de como pensamos quando aparece técnica nova. Por exemplo,
Qual o cirurgião que jamais pensaria, vendo isso, que você conseguiria dilatar isso e colocar uma válvula por dentro disso aqui, dilatar e colocar uma válvula através da perna sem ter problema? Ué, os cardiologistas nunca viram isso. Eles só vêem a fotografia, então não tem medo. Ele não tem medo porque se acontecer alguma coisa errada, chama o cirurgião cardíaco. Então, o que aparece? Quem é que quer isso? Comparado com a válvula percutânea. Aqui, vamos mostrar como é que se faz essa válvula. Aqui está a válvula, atravessa a válvula, coloca a válvula, sai, fecha a perna. Esse Cribier, em 2002, fez uma das primeiras válvulas percutâneas. E naquela época ninguém pensava que isso teria sucesso. Eu acho que não teve resultado muito bom no primeiro doente, teve alguns problemas, mas isso mudou cirurgia de válvula. Válvula aórtica não vai ser mais feita convencionalmente por cirurgia, vai ser feita por cirurgia percutânea. Aliás, cardiologistas agora estão fazendo cirurgia, porque coloca a válvula pela perna. Isso aí, esse paciente vem, essa válvula é feita com anestesia local, não tem entubar os doentes, vai embora no outro dia. Torácico stent trocou o tratamento de problemas na aórtica. O Enio uma vez me falou, não abro o tórax esquerdo para tratamento de problemas da aorta. Naquela época eu não acreditava que isso era possível. E ele também foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento desse aneurisma de stent, que depois foram feitos, como vocês sabem, pelo Braille. Eu me lembrei, indo para casa recentemente na ilha, vi essa companhia que desenvolveu o stent para colocar dentro do esgoto na sua casa. Se o seu esgoto entupir e tiver problema, você não precisa quebrar a casa inteira. Chama essa companhia, eles vêm por dentro, dilata, coloca o stent, custa $200 por pé, mas você não precisa quebrar a casa, fazer aquela porcariada há muito tempo, achar e gastar muito dinheiro. É caro, mas vai salvar na hora. Futura cirurgia cardiovascular, como nós sabemos, é o time cardíaco. Eu gosto dessa palavra. Nós somos o Heart Team. Quem é o Heart Team? Aqui está o Heart Team. Quem é o Heart? Isso eu não sei. É esse ou esse? Não sei. Talvez seja esse. Passado e o presente. Aqui o passado. Como estávamos, a luz, olha como somos hoje. Aqui está o telefone. Vocês imaginam o que será em 20 anos isso? Aqui não se tem mais jornal, é tudo pela internet. Indústria na fazenda é tudo maquinário. Cozinha do passado, cozinha presente. Cada criança que tenha um computador no mundo inteiro, onde estiver, está em contato com a ciência, com todo lugar, tudo que está acontecendo no mundo, nos dedos dela. Já falamos sobre cirurgia robótica, tratamento médico, que esse tratamento de transporte no passado, presente. Roberto Santos Dumont. Tem 120 anos. Nós falamos disso para que esse avião viaja quase o mundo todo sem ter que ser reabastecido, carregando 300, 400 pessoas totalmente automático. O que seria 20, 30 anos daqui? Nós fomos na Lua. Em 2030, vamos ver o que vai acontecer. Medicina e cuidado médico será através disso aqui. Você faz uma pontura no dedo, tira um pouco de sangue, coloca no dispositivo, manda, vem no seu internet, sai o resultado, você tem o diagnóstico. O fato é que no futuro nós vamos viver vida longa e melhor, porque principalmente pela tecnologia, tratamento, conhecimento médico, diagnóstico.
Meus colegas não carregam mais estetoscópio. O que adianta escutar doente? Está com falta cardíaca, você vai fazer um eco. Se tem dor no peito, faz um CT scan. Se está com dor no abdômen, você tem um CT scan. Você não mais precisa adivinhar o que é que o doente tem. Você faz exame que te dá exatamente o que está acontecendo com o doente. Então, o futuro de medicina será um futuro de genoma, de tratamento almejado, de diagnóstico e previsão de tratamentos recente e baseado na biotecnologia. A expectativa seria a criação de tecidos humanos, como válvulas, a córnea, pele, e os tratamentos de cirurgia cardíaca, de Parkinson e outros problemas seriam através de genética. Tratamento contra idade, não se envelhecer. Eu faço a previsão que no futuro o homem andará com porco, moleticamente e geneticamente modificado, e dele tirar todos os órgãos que necessitarem. Aqui está o coração sendo feito, batendo, feito no laboratório. O futuro de medicina será baseado nas melhoras nos diagnósticos médicos, como aqui. Nós vemos aqui fotografias melhores de como nós vemos dentro do coração quando nós operamos. Genética, stem cell, streptomycin. Streptomycin acabou com cirurgia de tuberculose. Caso acabou com cirurgia torácica. Vai acabar com cirurgia coronária. Que cirurgia telemedicina que nós estamos fazendo agora, só que nós fazemos teleconferência. Nanotecnologia, coisas muito pequenininhas que se coloca dentro de células. Telomerase inhibitor para o tratamento do câncer. Vacina contra câncer. Anti-angiogênesis. Prevenção de diabetes, tratamento diabético, tratamento de Alzheimer, proteção dos neurônios. Faremos transfusão de sangue sem problema. E fazemos desfibriladores e marca-passo de tamanho muito pequenos. Nós estamos na primeira e segunda gerações de stents, segunda, terceira e quarta gerações. Pensem, daqui a 20, 30 anos, o que será isso? Vai haver um coração artificial. O homem andará na Terra com o coração feito como aqui. Fazer órgãos. Aqui está um homem que tem câncer do nariz, fizeram o nariz no pescoço, na testa dele. O cirurgião plástico vai mudar isso aqui para cá. Tecido humano com célula sintética. O futuro de cirurgia cardíaca, como é que se faz prevenir o coração? O futuro é muito difícil. Mas eu preveni isso, que isso um dia seria realidade. Hoje é telemedicina. Você fica com o computador fora da sala do doente e você vai fazer a revisão dos laboratórios que ele está vendo. Aliás, é muito interessante no meu hospital você ver as enfermeiras andando com o robô. Todo mundo anda na rua com isso aqui na mão. Em 202, no CTS-Net, in my opinion, eu escrevi que os cirurgiões teriam que aprender do passado. Havia uma explosão de novos desenvolvimentos em robótica, minimally invasive, cardiomiopatia, coisas percutâneas. Esses procedimentos, naquela época, estavam sendo interessados e feitos por radiologistas, cardiologistas e neurocirurgiões. Eu dizia a eles que eles tinham que sair da sala de operação e aprender a ir para a sala de cateterismo para aprender essas técnicas novas. E houve muita resistência na parte do cirurgião. Eu queria fazer um parênteses aqui de uma coisa que eu queria... Mais na frente, espera um pouco. 2030 está longe, mas não é tão longe, porque quisera eu ter nascido hoje. Essa palestra minha é positiva, porque se eu tivesse nascido hoje, a minha visão de cirurgia cardíaca seria participatória, e eu queria me envolver a tudo de novo que aparecesse.
Agora, eu vou te contar uma parte pessoal da minha vida que, no ano 2003, 2004, o Enio Buffalo foi a Miami conversar com um cirurgião de transplante renal muito importante, Josh Miller, com problema de falha renal de familiares, e eu levei a conversar com o Josh Miller. O que o Enio não sabia naquela época, que eu já estava com a creatinina de 2,8, com BUN de 60. E a partir dessa época, eu vivi os últimos 10, 15 anos, dia a dia, com a minha creatinina e o BUN aumentando com falha renal, potássio muito alto, chegando ao ponto em que eu estava com a creatinina de 12, o BUN de 110, o potássio de 7, e eu, na sala de cirurgia, usava a máscara aberta, que eu não conseguia tolerar o cheiro de ureia, e recusando fazer transplante. Me coloquei na lista de cadáver e, de vez em quando, me telefonava de madrugada, eu pensava, é hoje. Era para fazer cirurgia de dissecção. Ninguém sabia que eu estava doente. Especialmente nós tínhamos um Heitor novo, eu tive que ficar muito quieto, não falei nada para ninguém. A Helena, minha esposa, fez os exames, foi match e ela me deu o rim dela. E a partir disso eu vivi uma vida completamente normal, já faz mais de 10 anos. Eu sou muito grato, é claro que esposa que deita na cama para dar um órgão para uma pessoa, tem que ter muita coragem, muito amor. Foi uma grande lição da minha vida isto. Aqui está o que traz alegria na vida. Meu cachorro que já morreu, meus avós, meus bisavós, meu pai, minha família do meu pai. Aqui está o meu tio Higino, que era cego. Ele passou 80 anos cego, nunca reclamou de nada. Ele fazia as estatuetas mais belas do mundo no escuro, sem ver nada, com instrumentos rústicos. E quando eu tinha problema, que estava triste, eu sempre pensava, mas meu tio estava cego. Ele nunca reclamou de nada. Eu vou reclamar de quê? Aqui está minha tia, meu tio cego, meu pai, todos eles eram artistas. Meu pai fez uma coleção de estátuas dos presidentes e, para mim, fez uma coleção de violinos, perfeito, como se fossem profissionais, outra vez com instrumentos rústicos. Meu pai e minha mãe no meu rancho, a época muito boa em que passou meu pai. Aqui estava na Itália com o papai e a mamãe. Aqui está minha prima, que morreu num acidente de carro trágico, desceu a serra e perdeu o controle do carro e morreu nas serras de Minas Gerais, um lugar muito distante, sem recurso nenhum. Veio nos ver em Miami anos antes de morrer. Aqui está meu filho, as 2 filhas. Aqui está minha filha, Kim, que fez a ideia de quem eu sou naquela época. Ela era pequena ainda quando fez essa fotografia minha. Meu primo, esse João Cardil, Renatinho, a Kátia, que é a esposa dele, os netos. Minha irmã, Thelma, e o Renato. Meu pai e minha mãe. Minha mãe, já morreram todos. E agora, os brasileiros. Grande homem, Riley, hábil, Sérgio, Edir, meu amigo Paulo Rothman, Carlos Barroso do Rio, Glauco, Roberto. Rio de Janeiro, meus amigos do Rio, da minha academia, medicina, Paulo Cupello e Pietro Novellini, o presidente da academia naquela época. A minha esposa Helena, quem deu a vida,
vivo com o órgão feminino dentro do meu corpo. A Helena, meu pai e minha mãe, na época que eram jovens, na nossa fazenda, eu estava falando para ela que na época até que eu era bem elegante. Que o rancho onde o meu pai esperava que um dia eu fosse voltar para viver lá. Já morreram. Gerald Buckworth foi um grande meu amigo. Isel, encontrei na Ilha das Canárias. Dominguinho, no Rio, foi sempre muito meu amigo. Regis Juca. Zerbini, uma grande figura brasileira. E aqui estão os 3 maiores cirurgiões, o mais recente que nos deixou. E agora estamos com uma vida incerta por causa do coronavírus. O mundo parece que parou. Aqui está uma última imagem de um exame eletromicroscópio do que acontece quando uma célula é invadida pelo coronavírus. Sai esses pezinhos, ninguém sabe por que é isso. E sem, na realidade, tratamento no momento, sem vacina, estamos passando uma época muito difícil na história do mundo inteiro. Mas, no fim, tudo dá certo. Todos vocês, meus amigos cirurgiões brasileiros, me inspiraram na minha vida. Aos meus estudantes, residentes, fellows, que me ensinaram na vida, me ensinaram mais do que eu os ensinei. Foi um grande fazer parte desse grupo, apesar de ser pelo Zoom. Me dá muita honra e humildade de fazer parte de vocês. Um dia nos encontraremos pessoalmente. Muito obrigado por tudo. Muito bem, professor Thomas Salerno. Eu passo a palavra ao professor Ricardo para fazer as despedidas e o agradecimento após essa brilhante história de vida, brilhante e emocionante história de vida. Obrigado em nome dos cirurgiões cardíacos brasileiros, em nome da academia, todas as contribuições e a maneira sempre receptiva e carinhosa que você teve e deu oportunidade de receber inúmeros cirurgiões cardíacos nos seus diferentes serviços. Eu peço então ao Ricardo que faça a despedida final. Bom, eu aproveito a oportunidade no final agora só para agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, né? E nesse momento da academia, dizer que é sempre muito bom, né, ouvir todo esse brilhantismo, né, toda essa história, não só a história de vida, mas como a visão de presente e futuro que o professor Salerno sempre nos traz. Então, muito bom estar com vocês aqui novamente, né, os amigos desse novo modo de viver, né? E um grande abraço para todos vocês e para as suas esposas também.